Oi, gente, aqui quem fala é o Matheus. E nesse episódio hoje estamos aqui com a Laura, E aí, galera, voltamos. com o Gali, Com quatro mulheres nesse episódio, quem será a quatro mulheres. coroada, a rainha do baile no final desse episódio? Boa noite, gente. Também com o nosso querido Patrick. Boatos que eu sou a favorita pra ganhar a coroa. Boa Quem noite. será a primeira a morrer? Gente. E nesse episódio a gente vai comentar um pouco sobre o filme Rua do Medo, Rainha do Baile, que foi recém-lançado pela Netflix, que é o quarto filme, né, da franquia Rua do Medo. E a gente vai discutir um pouco sobre como a gente conseguiu engolir esse filme, né? Porque para mim, pessoalmente, ele não ficou muito bom em comparação os três primeiros filmes. Então, gente, falando um pouco sobre esse filme, ele se passa durante a época de formatura do colégio e as garotas mais populares estão preocupadas em conquistar a coroa da rainha do baile. Mas quando uma garota que não é tão popular assim é indicada ao título, as garotas elas começam a desaparecer uma por uma durante a noite do baile. Então, gente, agora a gente vai falar um pouco sobre esse filme e dar a nossa opinião, o que é que a gente achou desse filme. Quem quer começar Eu a posso, eu massacrar? posso começar falando a mesma frase que o Gui falou no grupo, que esse filme não serve nem pra um filme de comédia de tão ruim que ficou. Ficou tipo assim. Eu senti que ele é totalmente desconexo de Rua do Medo. Eu não senti uma conexão com os outros filmes. Os outros filmes eles têm uma conexão entre eles, que é aquela coisa lá da bruxa e tal. Mas esse filme parece que foi feito só pra, tipo, ai, vamos aproveitar o hype de Rua Sim, do Medo e vamos jogar esse filme. Só que é horrível. foi o que É eu um achei slash também. horrível. É porque esse filme ele é feito por uma outra pessoa, não é feito pela idealizadora dos três primeiros filmes. E os três primeiros filmes são tudo roteiro original, mas ambientado nesse universo de Rua do Medo. Já esse é uma adaptação do livro A Rainha do Baile, Só que que é da Fair Street, que é bem ruinzinho também. O livro é bem péssimo. Mas se você quer fazer um filme tipo, seguindo a mesma trilogia, você não pode lançar um negócio totalmente desconexo. Tem que ter uma conexão. E aquela conexão de tipo, ai, porque sua mãe matou é, o seu pai em Piriri Pororó. Meu, aquilo não cola, aquilo não tem nada de tipo assim, ai, ó, engole isso aqui pra falar que esse filme é do universo de Rua do Medo. Realmente, foi só pra garota ficar sofrendo bullying o filme inteiro com esse assunto. Sim. E não é nada inovador, né? Porque a gente tem, sei lá, um monte de filme que segue a mesma linha e as mortes foram totalmente sem emoção. Eu acho que esse filme realmente a gente pode falar que as mortes eram praticamente todas iguais. Porque era, tipo, tava os dois na cena, duas pessoas na cena. Aí focava em uma, olhando pra outra, e a hora que virava, o assassino tava atrás da outra. Todas as cenas era basicamente isso. E a Não teve primeira, uma cena de perseguição, eu fiquei agoniado. Todo mundo pegava e morria na hora. A primeira morte, que era pra ser a morte que vai fazer você ficar no filme e pensar, poxa, vou assistir o filme todo. A gente só assistiu o filme todo porque a gente tinha que vir aqui falar mal. Porque se fosse eu, com a primeira morte do filme, eu teria parado o filme e não teria assistido mais. Não tem emoção Tô sem alguma, não tem graça. perseguição, é totalmente sem graça. Não teve aquela. Não teve uma ambientação que você ficasse, meu Deus, que medo. Foi totalmente sem sal. Não tinha tempero naquela cena. Eu achei que eles colocaram esse filme só por causa do hype dos três primeiros, mas eu nem sabia que ele estava sendo produzido por outras pessoas. Por Eu isso que ele achei não que, ficou, eu por achei isso que que era o mesmo. ele ficou totalmente desconexo, ficou Ah, fraco em mas comparação aos mesmo, três primeiros. amigo, mas mesmo sendo produzido por outras pessoas, se você pega uma. No caso era a trilogia da Rua do Medo. Se você pega um filme que já foi lançado, que você vai dar continuidade, você tem que fazer com que essa continuidade esteja na mesma ambientação dos outros filmes que foi lançado, porque senão é melhor você nem lançar. Eu achei que É, eles tentaram fazer uma conexão com a cena pós-crédito, vocês viram? sim. Sim.
do sangue Não, no então, chão. essa cena pós-crédito, ela era da primeira versão do filme. A primeira versão do filme, ela teria todo um teor satânico sendo envolvido na trama. Por isso que naquele final a gente tem, né, aquela mulher tendo o sangue dela fazendo aquele pentagrama ali, aquele símbolo satânico. Só que isso tudo foi cortado e acabou que só foi essa cena pro final do filme, da ideia original de meter esse negócio satânico no meio. Se tivesse o É, negócio satânico, ia estar um pouquinho mais ligado, eu acho, com os outros porque filmes. os outros filmes são bem sobrenaturais, né, gente? Então, Sim. tipo, esse é o mais, vamos dizer, mais carne e osso que tem. E o Patrick falou uma coisa muito interessante, que eu tinha lembrado, mas eu tinha esquecido e agora eu relembrei. Que esse filme ele se passa, né, em 88, 1988, e ele passa mais ou menos na mesma época de Maxine. E quem assistiu Maxine, acho que todo mundo aqui assistiu Maxine, né? Você percebe que lá nos Estados Unidos, principalmente, existia uma febre muito grande satânica naquela época. Não que todo mundo era satânico, não é isso. Era o medo das pessoas do satanismo, de Uhum. rituais e não sei o quê, que foi na mesma época do Night Stalker, né, lá de Los Angeles e tudo mais, que até uma temporada de American Horror Story retrata essa época. Então, essa parte do satanismo, essa parte mais ritualística e demoníaca se encaixaria mais na narrativa. Tanto é que aquela cena final, ela não encaixa em nenhum lugar do filme. Nenhum lugar. A cena da mãe formando o pentagrama lá, o sangue dela, ela se encaixa, ok, ela se encaixa com os outros filmes da saga, ok, mas esse não. Tanto é que, como vocês falaram, e é verdade, tipo assim, esse filme, ele foi tanto roteirizado quanto dirigido por amadores. Literalmente é o primeiro filme desses diretores. Ou seja, gente, tem diretores, claro, que seus primeiros trabalhos são maravilhosos? Tem. Mas tem que ser foda, pra já acertar de primeira. E a Netflix, ela é conhecida, né, gente, também por fazer umas produções meia boca. Sim. E também tem outra questão que eu tinha ouvido falar no outro grupo que eu tenho, de que os três primeiros filmes, eles foram encomendados pela Netflix. Eles não seriam lançados pela Netflix. A Netflix Não. comprou os direitos. Ou seja, os três primeiros filmes não são da Netflix. Por isso que eles são bons pra caralho. Sim, Tipo assim, eles eu são lembro disso. porque eles compraram, né? Mas não era exatamente. Agora o quarto é da Netflix. É, a gente. Meu, não tem como. A gente tenta elogiar a Netflix, tanto que na época a gente elogiou, até o ponto que a gente soube que não era um filme feito pela Netflix, né? Que eles tinham comprado os direitos. Por isso que a gente elogiou tanto. Que os três primeiros filmes eu acho muito bom. Tipo, eu gosto mais do dois, que o dois é mais slasher, É o né? melhor. Que pra É mim o é o melhor. melhor. O primeiro é o melhor. Então, Não. tipo assim, os três primeiros tem essa briga de qual que é o melhor. Não tem uma briga de, tipo assim, qual que é o pior filme. Porque os três É. foram bem feitos. Primeiro. Aí chega esse terceiro, Horrível, é o nada a ver com a terceiro. paçoca. O quarto, né? O quarto nada a ver com a paçoca. Que, beleza, que é o primeiro trabalho deles, mas se você quer pegar o hype de uma trilogia que já foi lançada, meu, faça um bom trabalho. Eles fizeram qualquer coisa, achando que a gente ia engolir, porque é da Rua do Medo. E que tem uma fanbase E que grande. tem uma fanbase grande, porque é um filme teen, é um filme que tem Pandemia. nomes, pandemia, que tem nomes que estavam muito em alta no momento. Então, assim, eles quiseram realmente pegar o hype, mas pegou o hype e surfou pro poço com a Samara. Você não foi pra cima, não. E, meu, você quer. Primeiro filme lançado, tipo, tudo bem, a gente podia passar um pano. Mas você precisa ter um mínimo de criatividade pra você lançar um filme. E esse filme não tem nada de criativo. Nada. Eu acho que eles tentaram, tipo, vamos fazer um filme de terror. Só que, meu, você não conseguiu nem transmitir um pouquinho de tensão na primeira cena do filme. Já cancela tudo. E você falou ô, Laura, de grandes nomes aqui no elenco, né? E tipo assim, uma coisa que o Patrick vai compartilhar comigo bastante é a participação ridícula da Ariana Greenblatt. Nossa, eu odiei demais, sério. Foi muito mal aproveitada. Não teve uma cena de perseguição decente.
E a Primeira personagem morte parece do super filme. interessante. Não, Exato. as cenas finais de, tipo, perseguindo a principal lá, foram que tiveram um tiquinho, um negocinho assim de perseguição e emoção, mas não foi o suficiente, não é isso que a gente quer. A gente quer muito mais. Esse negócio de ter dois killer, pânico total, não tem, não tem como fugir. Dois killer, porque aparece lá, tipo, na morte lá do banheiro, que a menina vai sair e aparece o segundo killer. Totalmente pânico. Não tem E muito nada de previsível. inovador. Eu acho que ele quis pegar vários elementos de vários filmes, colocar ali e falar assim: ah, o pessoal vai engolir porque são coisas que eles já viram e já gostaram. Só que agora a gente não quer ver mais do mesmo, a gente quer ver coisa nova. Por exemplo, essa temática de filmes de bailes de formatura e tudo mais, é, isso é uma opinião pessoal, tá? Para mim, é um tipo de história que quase sempre fica ruim. E é um tipo de história que eu gostaria muito que ficasse bom. Eu tenho dois exemplos que eu acho que um deles, pelo menos, vocês vão conhecer, com certeza. Que o primeiro exemplo é o filme lá dos anos 80 com a Jamie Lee Curtis, que é Prom Night. E o seu remake, A Morte Convida pra Dançar. Cara, esses dois filmes são muito ruins. Tipo, muito ruins. É uma coisa que eles não souberam aproveitar essa ambientação, assim, baile de formatura, meio Carrie e tudo mais, que pode... Escolas lá nos Estados Unidos geralmente são muito grandes. Então eles sempre rendem umas perseguições boas e coisas do tipo, mas sempre dá ruim. Esses filmes, eles são assim, eles me passam uma impressão de serem filmes assim, sem alma. Tipo assim, parece mais um. É como se fosse um Sexta-feira 13 na escola. É filme Entendeu? Tipo assim, raso. é um filme raso. Porque, tipo assim, é um filme que tem sempre os estereótipos, que é a rainha do baile malvada, Mean Girl, tem a quase protagonista boazinha, coitadinha, tem uns três ou quatro galãs, tem as amigas da protagonista e as amigas da coitadinha, e aí tem as gostosas dos gostosos. Então, tipo assim, todo mundo tem um papel muito definido no filme, nesses tipos de filme, assim, de baile de formatura e etc. Então, isso limita, na minha opinião, limita muito o filme. E nesse filme não acontece diferente, né? A gente tem uma protagonista extremamente sem graça, que é a Laurie. Ela é péssima, tanto a atriz quanto a personagem, na Sem minha sal opinião. total. Sem sal total. A vilãzinha, né? A vilãzinha que é a Tiffany, Insuportável. Meu também Deus. péssima. A atuação dela também é muito ruim. A personagem consegue ser um pouco melhor do que a protagonista, coitadinha. É, porque Mas ela consegue fazer bem. Tipo assim, ela é irritante, mas ela consegue fazer o papel dela de te irritar. Ela É, irritou, e isso é esse era o ótimo. papel dela. Então, tipo, ela fez bem. Só que a eu maioria acho do que. elenco ali. Pode falar, amiga. Não, eu ia falar que eu acho que essa coisa de eles terem um papel muito bem definido, a gente já espera de um filme sobre rainhas do baile. A gente já espera que seja um negócio com aquela estrutura padrão. O que a gente espera é que eles explorem muito mais. Só que esses filmes nesse estilo de formatura e de baile e tal, é sempre o mesmo cenário. É a quadra da escola e é e o corredor, uma sala Banheiro. o corredor, uma sala, que às vezes é o laboratório, o porão lá e o banheiro. É isso só que eles exploram. Sendo que dá pra explorar Realmente. muita coisa na escola dos Estados Unidos. Num Tem terraço, assim, sabe? terraço, tem Estados Unidos, tem Porão. aquelas campo de futebol, tem tanta coisa pra você explorar e eles se mantêm sempre no mesmo padrão. Tudo bem manter o padrão de personagem, porque a gente já espera isso, mas a gente espera que outras coisas sejam exploradas e nos tragam novidade, porque a gente não vai engolir pra sempre o mesmo filme, só mudando o nome. Uma coisa que aconteceu, eu assisti esse filme na sexta-feira. Logo assim quando saiu, porque como era um filme de. Tipo assim, um filme que você tem que. É tipo um whodunit, né? Você tem que saber quem que matou, etc. Eu tava com medo de pegar spoiler. E filmes assim, que tem slasher e tal, são minhas prioridades. Então, tipo assim, saiu num dia, eu tento ver no mesmo dia. E aí eu não tinha visto também que as notas estavam já terríveis. E aí eu fui ver, tipo, na hora do almoço, na sexta-feira. Eu não perdi tempo nenhum, foi muito rápido ver. E aí, quando eu terminei o filme, eu fiquei, nossa, meia boca, né? Sem graça, ruinzinho.
Mas eu ainda não tava achando horrível, horroroso e nada do tipo. Eu só não tinha gostado muito. Só que quanto mais eu comecei a pensar no filme, menos eu gostava dele. E, tipo assim, eu tinha dado uma nota que eu não vou falar agora, isso aí é parte pro final do episódio. E aí a minha nota foi meio que diminuindo ao longo dos dias, assim, até chegar Uhum. hoje, a terça-feira que a gente tá gravando. Então, assim, parece que quanto mais eu penso nesse filme, Pior ele fica. menos pior fica e menos coisas eu gosto. Diferente de filmes que você às vezes vê uma hora e você fica pensando, nossa, por exemplo, quando eu vi Premonição pela segunda vez, Premonição 6, eu enxerguei além na segunda vez. Eu vi mais coisa ainda do que eu gostei. Foi uma experiência muito gostosa. Uhum. Esse não, parece que é literalmente um terror super teen, super raso, com péssimas atuações. A Ariana Greenblatt e a Ella Rubin, que faz a Melissa, que é a protagonista de Until Dawn, que é o filme da semana que vem que a gente vai gravar. Coitada, as duas estão perdidas num mar de Jades Picons e Rafa Kalimans, elas estão perdidas lá no mar dessas atrizes, assim, sabe? Então, tipo, é tudo muito sem graça. A revelação dos pais, a mãe se tornando uma maluca do nada. Sim. A própria filha, eles forçam que ela tava Meu, o que envolvida era também, aquela porque não faz sentido faquinha? O nenhum. que era aquela faquinha pequenininha? Parecia a Muito faquinha do ruim, Chuck. Não sabe? aguento essa faquinha, velho. Só pra simbolizar que ela é iniciante. Ai, É, que tipo, meu tristeza. Deus. Ficou Uau, É como se forçado. grande fosse coisa. a iniciação. E aí o pai da protagonista da Lori, né, acaba sendo amante da mãe da garota, da falsa prom queen, que no final foi a Lori que ganhou. Então tudo que eles fizeram foi à toa. Porque de qualquer jeito a menina não ia ganhar. Sim. Entendeu? Então, Outra assim, Não, coisa. forçaram primeiro, muito. que a Christie ia ganhar de todas elas, na verdade. Ela era a favorita pra ganhar a Rainha do Baile, por isso que eliminaram logo ela de primeira. Ela não teve nem chance de concorrer, porque ela foi Não. desclassificada. Aham, é Ia ganhar verdade. até da vagabunda da Laurie, aquela ridícula, sem sal. Então, porque assim, na Uma- minha opinião, pelo que eu entendi do diálogo que eles tiveram, que as duas têm dentro do armário, né? Que as duas estão se escondendo lá e tal. Eu entendi que ela não matou ninguém, né? A menina. Eu entendi que, tipo assim, a descrição que a Tiffany, né, tava fazendo era a descrição de como ela acha que os amigos dela se sentiram antes de morrer. Eu acho que ela não matou ninguém. Ela ia matar a nossa protagonista, a Lore, mas ela acabou não matando ninguém. E pra mim, tipo assim, um outro exemplo que eu vi de família ruim matando junto, agora vocês vão se surpreender em Pânico 6. Outro trio de família horrível matando junto foi em Pânico 6. Então, tipo, Trios não funcionam. Ainda mais de família, a gente já pode ver aí. fica o trio dos três patetas, Matando. fica mais ou menos. Eles mataram quem mesmo nesse filme? Quem? Não Ah, não mataram, fala em isso. Pânico É, 6. pelo menos em Rua do Medo, teve Todo Mataram. mundo morte. morre. Sem É, graça, mas todo mundo morre. Enfim, então, tipo, vocês perceberam uma coisa também? Que o filme é muito escuro. É, sim. é mesmo. Mas é pra Outra te coisa. passar o uso exagerado de CGI que eles têm. Eles usam CGI em tudo. Até naquela cena onde a garota tá segurando as próprias tripas. As tripas, né, que poderiam ser algo feito de efeito prático, é feito inteiramente CGI. É Meu ridículo. Deus. Por isso que tem essa escuridão toda. Não, outra É pra coisa é disfarçar, né? onde que tava a mãe da Lori, que é policial, né? Não apareceu o filme Não inteiro. apareceu, tipo assim, apareceu em poucas cenas. Aí o negócio tá pegando fogo, todo mundo morrendo na escola, chega a polícia lá, mas não chega a mãe dela. Cadê É a porque mãe eles dessa esqueceram menina? dela no roteiro. Sumiu. Não, esqueceram, escreveram o roteiro e falaram, putz, cadê a mãe da menina, né? Vamos deixar ela Aí ali falaram assim: e que o povo vamos vai deixar de engolir. fora. Não dá pra encaixar mais, não. E Meu, ela simplesmente vai com a Tiffany, a arqui-inimiga maldosa, ruim, que o filme inteiro dá pra perceber que ela tem alguma coisa aí no meio. Ela vai pra casa dela. Simplesmente acompanha ela pra casa dela.
Ah, gente, vai pra sua casa, Tipo, filha. meu, Nossa, isso seria muito ela mais te legal. humilhou há 10 O filme minutos inteiro. atrás, o filme inteiro, e É. ela fez a maior humilhação da sua vida há 10 minutos atrás, e agora, não, querida, tudo bem, eu vou te acompanhar na sua casa que seu pai tentou me matar. Ah, vai se Não, e fuder. detalhe, a garota passou o filme inteiro sendo vítima de bullying, de que a mãe dela matou o próprio pai. E aí, no final, a inimiga dela revela que o pai dela era um assassino. Aí ela vai lá e faz o quê? Abraça a garota, viram amigas, Ah, fazem que tranças na casa uma da outra. Amo ser sua amiga. Amo ser sua Não, amiga. eu juro pra vocês, o filme seria bem melhor se a garota, se a filha da família fosse só uma vítima. Eu acho que ela Sim. ser assassina quebrou total o Nossa, clima, foi porque já era total. extremamente previsível. Total. Tipo Eu assim, já. imagina o trauma que ela ia ter. Peraí, amiga, rapidinho. Pode falar. Imagina o trauma que ela ia ter sabendo que ambos os pais mataram todas as amigas dela e ela tá sozinha no mundo. Imagina, Isso que louco. enquanto ela Ia ser falava isso melhor. o tempo inteiro da garota lá, que a mãe dela no dia da formatura estragou tudo. E aí foi o contrário, né? Foi a família da Tiffany que fez dessa vez. Sim. Eu também concordo que eu acho que ia ser muito melhor. E, tipo assim, já imaginava também que a mãe dela tava envolvida depois que mostraram que era o pai. Não dava pra cair naquele discursinho, né? Realmente. Eu achei muito forçado aquela cena dela. Ai, não acredito que você fez isso. Sim. Sendo que a gente já sabia que era ela. Não teria nem outro sentido ser outra pessoa. Se depois Eu, que revelou que era ele, né, no caso. não, eu vou dizer pra vocês que boa parte do filme eu fiquei suspeitando daquele casal que tinha uma garota de vestido azul loura e o namorado que ficavam defendendo a Tiffany a todo custo. Eu pensava que no final os dois poderiam ser os assassinos que estavam matando as candidatas e liberando um caminho pra Tiffany vencer. Sabe Só quem que eu não, achava foi que totalmente era? previsível com a família. Eu achava, O por um namorado da momento, Tiffany. não, por um momento eu achei que fosse aquela diretora que tava toda hora muito preocupada com a Lori e A o filho dela, eu religiosa. acho, e o É. filho dela. Eu não Não, sei por um porque momento eu eu pensei, desconfiei do filho também. por um momento eu pensei que fosse eles, porque por causa da fixação e a preocupação. Aí eu pensei, talvez eles estivessem fazendo isso pra que ela ganhasse, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas o motivo e quem foi é totalmente, tipo, raso. Eu só Totalmente tava raso. de olho no zelador, porque as cenas estavam construindo tudo Pra um deixar arco em ele. volta dele. Aham, pra É, E deixar depois ele saiu suspeito, do né? corpo, eu acho broxante, sério. Não, e foi morto e Pra mim, é ninguém melhor nem assassino mostrou, tivesse né? sido a diretora. Pra mim, teria sido o melhor motivo. Eu acho que ela também teria sido legal. Ser a diretora. Não, Ela e pra mais mim, alguém, mas Pra mim, esse filme tinha que ir totalmente o contrário. A Melissa, ela teve um desenvolvimento muito bom. De todos os personagens, foi a que teve o melhor desenvolvimento e teve uma redenção ali no meio, né? Então eu gostaria muito que ela tivesse sido a protagonista e essa Laurie e a amiga dela tivessem morrido. Mas, amigo, não precisa Não. ficar assim, não. Semana que vem você vai assistir o grande clássico Until Dawn, que ela é a protagonista. Ai, amigo, para de tentar vender essa bomba. Eu tô com medo, sinceramente, do Patrick assistir e do nada falar, gente, filme do ano. Não, Deus me livre, jamais. Amigo, você tem que assistir o filme desprendendo do jogo. É isso. Não. Se for pra assistir assim, não adianta ter o mesmo título e ser uma adaptação do jogo. Não faz sentido. Não, mas isso é realmente, isso é um oportunismo do estúdio. Mas, tipo assim, pra você gostar do filme, você não pode lembrar do jogo. Porque realmente Mas são é errado duas numa coisas. adaptação de game, amigo. Isso que eu não entendo. A gente assiste uma adaptação de videogame não esperando ser uma adaptação de videogame. E eu concordo, eu concordo. Eu tô Pra dizendo mim, não me desce. que o Graças a filme Deus, The Last sozinho of é Us não legal. tem esse problema. sim, Ai, gente, gente, é outra coisa que eu esqueci de comentar é que existe um filme chamado Lindas de Morrer, que ele foi lançado em 99 e é praticamente o mesmo roteiro do início ao fim. é Só muda Jawbreaker? que, hã? É Jawbreaker, não é? Eu não sei o nome dele em inglês, amigo. Eu acho que é esse mesmo. É com a Kristen A Rose Dunst. McGowan. É, eu acho que é esse, com a Rose McGowan. Tem mais duas atrizes que também estavam Tem a bem filha da alto na época. Laurie. A filha da Laurie, não é? Do Halloween? Eu acho que não, É, com a amigo. filha da Laurie. Com É esse A Karen filme. Judge. Eu não tô É. lembrado. Não, peraí, que eu preciso. É Lindas de Morrer, vê aí. Deixa eu ver Lindas de aqui. Morrer, de 99. Aqui, É tipo. Jawbreakers. É?
Não, É, amigo, não é esse não, ele tá falando de outra. É de 99. Ele tá falando do filme com a Kristen Dunst, tem a Denise Richards. ah, hum, tá, eu Esse eu acho não que foi. conhecia. Então, é praticamente o mesmo roteiro. A única coisa que muda é que nesse filme Lindas de Morrer é tipo. É Miss Simpatia, se eu não me engano. É Aí um só concurso que de beleza. é um concurso de beleza com as misses. E nesse é a rainha do baile. Mas é praticamente o mesmo roteiro. Até o mesmo plot. O Gali caindo pra ir ver o filme. Mas esse é uma comédia assim que dá pra passar o tempo, diferente da Rua do Medo. Rua do Medo Eu não passa gostei, vou nem como assistir. comédia. Se ele tivesse pelo menos algumas coisas engraçadas no meio, não. Mas ele é um filme que ele tenta ser sério. E isso que piora. Gente, Rua do Medo é um filme que não serve nem pra você ver quando você tiver sem internet em casa. Eu prefiro assistir uma televisão desligada do que ver esse filme de novo. É, no caso, Prom Cream, porque os 3 primeiros de Rua do Medo são bons. Não, os três primeiros são muito bons, tirando o terceiro, mas esse Prom Queen é detestável. Ah, eu gosto do terceiro. Não, o terceiro foi o que eu menos gostei da trilogia original. Ah, mas é bom, não é tipo ruim. É o tipo, Não, não é ruim, mas não é interessante pra mim. é Acho que é porque muito triste. Muito triste você os ver dois 3 primeiros são mais filmes. slash. É, os 2 primeiros são mais leves, mas é muito triste você ver, tipo, 3 filmes que tava fechadinho, que as histórias todas eram conexas, e daí vem um quarto que não tem nada a ver uma paçoca com a outra. É igual o Chamado. Tem o primeiro e o segundo. O terceiro é aquela bomba com pendrive. Vocês estavam falando mais cedo de filme com essa temática de baile de formatura. Eu lembrei de um que eu assisti há muito tempo no Telecine. Ele é um filme feito para televisão, né? Ele é de terror e comédia. O nome é Killer Eyes, que no caso aqui chega como Reencontro Mortal. É sobre um grupo de amigos que eles estão comemorando a formatura de 10 anos, né? Tipo assim, eles já faz 10 anos que eles se formaram, então se reencontrando. Só que eles decidem fazer isso na antiga escola abandonada deles. E lá meio que acontece alguma coisa que eles despertam uma maldição de um javali que começa a assassinar o pessoal que tá lá no reencontro. É um filme bem bizarro, mas ele é bem legalzinho de comédia pra assistir, de ter rir. Bizarro, mas já tem um roteiro melhor do que Prom Queen. Já tem um roteiro mais original. Não, o filme sabe explorar muito bem essa temática de baile de formatura e a escola. Não se prende a banheiro, laboratório e nem a porão. Ele vai muito além. Eu gosto muito desse filme, assim, pra assistir quando você não quer ver nada sério. Recomendo, Pra gente. vo- Ele é bem ruinzinho, mas é bem divertido e legal. pra vocês, qual foi a pior cena do filme? E por que que foi a cena do diretor perdendo o braço dele e depois sendo devolvido o braço dele e ele rindo aliviado? Eu Não, acho gente, deixa que eu falar porque foi uma primeiro. cena que tentou ser alívio cômico. Não, o que me incomoda nessa cena é que mostra como as pessoas de Shadeside são doentes ao extremo, sabe? Tipo assim, é como se todo mundo ali fosse babaca e cuzão e ninguém se importasse com nenhuma vida alheia, porque o cara perde o braço, fica ali se debatendo, acontece a revelação e o cara continua ali sangrando no chão e ninguém tá nem aí. Aí alguém pega e fala: Meu Deus, o diretor tá vivo, sem braço. E o cara tá ali, jorrando Além sangue e do ninguém. diretor, tem o casal também, né? Que idolatrava as meninas. Tipo, eles foram degolados ali e as pessoas, tipo, sem reação. Verdade. Tipo assim, Ficou muito, a menina teve a perna tipo, cortada. gelado. É, a menina teve a perna cortada e matou mais não sei quem. E era como se, tipo assim, ninguém tivesse ouvindo nada e, foda-se. É tudo muito mal Eu acho que feito. nessa cena tipo, eu acho que nessa cena ficaria melhor se todo mundo corresse pra fora da escola, chamassem a polícia, mas não, todo mundo ficou ali parado, olhando, Era encarando a como se cena. nada tivesse acontecendo. Tipo, Não, e como se elas estivessem vendo um filme. aquela coroa furando o olho pra mim foi o cúmulo, ô coisa mentirosa. Pegou certinho o buraco da máscara, uma coroa de rainha. Meu, eles E aí Mas é, forçaram muito o filme, forçaram muito. não, quando ele tirou a máscara, tava um rombo enorme no olho dele. Eu não quando ele aguentei. chegou, eu vou ser bem sincero, eu não sei se Broxou. aconteceu com vocês, mas eu não vou mentir. Quando ele tirou a máscara depois de ter levado o negócio do olho e começou a olhar pra todo mundo, eu juro por Deus que eu olhei pra tela do celular e falei:
quem que é esse cara? Nem lembrava. Eu Exatamente. juro, eu falei, Eu quem fiquei é tipo esse assim, cara? quem que é esse? Tipo, Não é o irrelevante. diretor, não é o professor, não é não sei o que. Quem que é esse cara? Não é Irrelevante. o zelador? Quem Ele é esse apareceu o personagem quê? Ele apareceu secundário, o quê? pô? Uma vez durante o filme, Foi. Foi fora uma aquela cena cena, só. né? Meu Foi. Deus. Eu acho que eles Ele pensaram que apareceu eles na estavam cena que fazendo, a. tipo assim, um super killer, porque ele apareceu só em uma cena e não tinha como ser ele. Não, e é literalmente uma cena só dele lá com a garota enquanto ela se arruma pro baile. Teste Quando. no vestido. Juro, eu olhei e falei, quem é esse cara? Eu pensei que era tipo aquela situação em Heart Eyes, lembra que a gente assistiu esse filme? Aham. Que chega no final e você não sabe quando o cara se revela quem que é esse cara. Tipo assim, eles usam como comédia, né? Diferente da Rua do Medo. Sim. E aí eu falei, mano, será que eu não prestei atenção? Eu tô tão vidrado aqui nesse filme mesmo, não tô achando ele bom, mas eu tô vidrado porque tem algumas cenas, né, de perseguição legais. Tem umas 2 cenas de morte e perseguição legais, que é sei lá, dos últimos 25 minutos do filme, porque o resto é uma bosta. E aí eu falei, mano, será que eu não tô prestando atenção nos personagens? Quem que é esse homem? Quem que é ele? Real. Só Quando caiu a lançou, nessa ficha quando ela emoção. falou. É. Só quando ela falou que deu tipo, putz, que merda. Meu Aí pai. ficou pior ainda, porque o motivo era. Meu, que merda, que motivo de merda é esse? Ai, vou matar todas as outras candidatas porque eu quero que a minha filha seja rainha do baile. Lixo, lixo. Não faz sentido. Antes tivesse todo aquele tema satânico envolvido do que essa merda aí. Se Seria tivesse, ia ter melhor. um pouco mais de ligação com os outros filmes, né? Só que isso teria que ser durante todo o filme, não só na pós-crédito. Porque daí teria ligação com o bruxo e tal, que teve nos 3 primeiros. Só que ficou muito ruim, muito ruim. Realmente não tem o que salva nesse filme. Você pensa assim, ai, quais são as piores cenas? Eu acho que todas são as piores cenas. Não tem. Todas as partes de morte são as piores cenas. O filme é pior. Seria. O filme é a pior Pode falar. cena que tem o filme inteiro. Tipo, eu acho que seria melhor se eles trouxessem um pânico satânico, aí, tipo, fizesse algum culto mágico pra assassinar as candidatas, Né? né? Então, Eu a acho que seria ideia mais desse legal. filme, a ideia desse filme era ser uma duologia. E no próximo filme, depois desse, trazer mais desse caos satânico pela cidade. O efeito disso. Tipo aquela série que tava tendo Histeria. Aham. Só que aí nunca que isso vai pra frente depois dessa péssima recepção que essa droga de filme teve. E isso foi praticamente descartado, né? Já que eles tiraram toda a ideia satânica que o filme estava tendo e tudo do roteiro que envolvia Satã e foi removido, a não ser a cena final. Então, meio que vai ficar essa bomba aí amarga mesmo. Tinha muito que ter colocado durante todo o filme essa ideia satânica. Podia ter pego, tipo, o mesmo, sei lá, um mesmo ritual que já tinham feito uma vez e reviver aquele ritual e por isso que tava acontecendo É. todas as mortes. Aí beleza. Aí poderia ter tem uma conexão, poderia ter sido um pouco melhor se E um tivesse sentido mortes bom. criativas, né, e um sentido bom. Agora, esse o Jonas pode vir falar, né? Como eu falei, esse o Jonas pode vir falar e dizer que as mortes é quase todas iguais. É, dá pra dizer que todo mundo morre esmagado aí. Todo mundo morre com uma facada na cabeça aqui, um, Não, um negócio a de Melissa, faca de carne lá. a Melissa morrendo com cutelo de CGI, eu não aguento. O CGI na cara dela. Nossa, aquela cena dela tinha potencial, hein, amigo? Tinha Puta A que amiga potencial. pariu. podia ter sido a melhor A perseguição do melhor de filme. todas. E aí vem essa Nossa. reação bruxante de 2 killers, um já na porta tampando ela. Sabe? Tipo, ai, gente. É que nem eu tô falando. Quanto mais eu penso nesse filme, menos eu gosto dele. Não tem Não como. tem como pensar e É. gostar mais. É realmente ruim. A Netflix mostrando mais uma vez que só sabe fazer coisa ruim, cara. Não tem como, Netflix. Não dá pra te defender. A cada 10 filmes que você lança, se salva um E os pouquinho. E bons olha lá vêm de ainda. outros lugares, que são vendidos pra ela. Os bons não são produções da Netflix, são produções terceiras que eles compram. Eu acho que o único acerto da Netflix até hoje
Não é nem filme, é série que é Stranger Things. É o único acerto da Netflix que eu considero, essa produção da Netflix é realmente muito boa. Não tem E como calma aí, falar vamos que com Stranger Things não é calma. bom. Vamos com calma. Só a última temporada de Stranger Things já mostra que tudo de bom que a Netflix tem pra oferecer, eles gastam lá. Porque de resto, Não, é uma realmente. produção muito xoxa. Por isso demora 8 anos a É. cada temporada. Que é tudo feito nos mínimos detalhes. Eles realmente E se vale a pena. preocupam e trabalham com a série. Agora os outros filmes eles lançam correndo pra aproveitar o hypezinho que tem. E o pessoal vai engolir isso. Isso aqui vai dar bom porque é uma fórmula pra atrair adolescente. Eu acho que esse filme não deve ter agradado nem adolescente, de tão ruim que é. Nem o pessoal do TikTok foi agradado por ele. Nem o pessoal do Sério, amigo? TikTok, eu acho. Não, o Provavelmente não. pessoal só tá fazendo edit da Melissa, tadinha. A única queen de Não, peraí, que resto. a gente não falou. Não, eu não posso terminar esse episódio sem falar de uma personagem que a gente não falou e que foi também uma das poucas que serviu, tipo assim, qualquer coisa nesse filme que a gente não tá falando dela é da melhor amiga da protagonista, né? A Megan, não sei se ela é sapatão, mas parece. Sem ofensas, Laura. Não sei se ela é ou não é, mas enfim. É a diva, a diva. Não, eu gostei A, dela também. que vai de casal com a protagonista. Aham. Ela, Gente, ela e a Melissa são as únicas personagens boas do filme inteiro. agora eu vou falar pra vocês, Seria dá pra legal se considerar. ela fosse a Killer, né? Nossa, ia ser É, muito pra ajudar a legal. Ia ser amiga, né? legal. Dá E- pra considerar a sonsa da Laurie uma Final Girl, porque ela passou literalmente o filme inteiro Sem tentando sofrer nenhum ganhar perigo. a rainha do baile, pra no final, literalmente na cena final na casa Tiffany, aconteceu o que aconteceu e a garota tomar uma Não, atitude não e mostrar merece. uma outra personalidade. Pra mim, não merece o título. Ela sobreviveu, mas ela tá o filme inteiro sem ser perseguida, porque aparentemente eles querem pegar ela por último. Não, Tipo, em nenhum realmente, ela momento você sente uma ameaça pra ela durante o filme, porque tá pegando todas as outras primeiro. Então, tipo assim, acontece aquilo no final porque ela vai pra lá com o cara. Porque se ela não tivesse ido lá pro anfiteatro com o cara lá pra dar uns beijos, não teria acontecido aquilo lá com ela. Teria sido outra no lugar. Mas Não, eu é vou falar um muito negócio. conveniente isso pra mim, como as pessoas sempre vão pra um lugar e o assassino já tá lá. É igual a Sim. morte da Chris. A Chris tava vendendo droga na rua e aí do nada ela vai pra um lugar, o assassino já tá lá, gente. Qual é o sentido? Como Não que, apareceu ele em nenhum momento chegando lá, perseguindo ela. É como como que se o tivesse um pai dela teletransporte. sabia que a menina tava lá vendendo droga? Não, então, Não tem não sentido. É faz porque sentido. o cachê da Ariana é muito grande, gente. Eles não podiam ter ela mais do que uma semana no set. Não, não podiam ter 3 minutos de cena com ela. Aí dividiram em É. parte do filme. Pelo Não, é amor sério, de mas eu Deus. passo mal com isso, porque é a mesma coisa o pessoal do porão. O pessoal vai lá no porão, o cara já tava lá esperando. O pessoal vai lá no banheiro, a Melissa já tava lá esperando. É como se soubesse onde cada um tá indo, como se o próprio Killer tivesse lido o roteiro do filme. É que é meio que todo porão vai ser meio que a casa do killer, porque é lá que ele vai se esconder pra Os pegar as coisas, guardar corpos as e as coisas dela. Então, tipo armas. assim, É, nada surpreendente. Todo porão é assim. é tipo layer, né? É o esconderijo É. do Killer. Mas vocês falaram uma coisa que eu discordo, gente. Vocês falaram que a Laurie, por pior que ela seja, ela não é Final Girl. Mas assim, vou falar um negócio. Na minha opinião, a maioria das Final Girls Desculpa, falei errado. A maioria das Final Girls de Sexta-feira 13 são iguaizinhas. Tipo assim, elas só vão encontrar com o Jason depois de 1 hora de filme. Mas é um filme Aí elas são icônico. perseguidas. É um E filme tem uma icônico, não é um filme construção. raso, um filme É, Os com a todo. Laura é muito gente, os raso, gente. personagens de Sexta-feira 13 são mais rasos que 10 lores. Por favor. Não, eu gosto das Final Girls de Sexta-feira 13. A Alice, a. Esqueci até o nome da outra Jenny, também a Dina. A Alice. A Hélice, a Hélice, a A Hélice. Alice.
Não, porque são tantas, mas eu gosto. A piorzinha pra mim de toda a franquia sempre vai ser a do remake de Sexta-feira 13. Pra mim, essa desgraçada Porque nunca não era mereceu pra ter sido título. ela, era pra ter sido a Não, Jenna. era pra ter sido a Jenna, maravilhosa, personagem incrível, e foi morta aí, né? É. Só pros irmãos terem um plot lá. Nossa, mas Enfim. eu fiquei pensando se, tipo, a amiga dela fosse aquilo, eu ia passar muito pano. Porque ia Nossa, ia ser ser bom. muito bom. Ia ser muito bom. Porque, tipo, ela poderia usar o Foi bullying. obcecada pela Lori, né? É. Sim. Uhum. Ela poderia usar o bullying e também o pânico satânico. Tipo, ela poderia usar o pacto, né, que eles fazem e aproveitar para poder matar elas. Aí, tipo, como ela foi, a amiga dela entrou também no concurso, aí ia dar choque com esse dilema. Tipo, ela ia ficar, tipo, pensando se poderia matar ela ou não, ou deixar ela viva, ia ser uma parada legal. E ela é toda artista, né? Ela poderia fazer um bonequinho voodoo todo real lá, igual ela fez a cabeça da menina e colocou lá na bebida. Teria sido bem Ela legal era também uma ela. diva do terror. Ela era uma diva do terror, uma geek. Eles colocaram ela tipo assim, olha só, gente, aceitem aí essa diva do terror e falem bem do meu filme que eu acabei de lançar. Que regatinha é essa, Matheus Carvalho? Quem tem? Matheus hoje Quem está tem muito regata? feliz, nosso querido amigo. Eu o quê? Está A muito contente, regatinha. amigo. Quem tem minha regata? Tá É, aparecendo, né? apareceu no... Enfim, vamos para as notas. Alguém tem mais Vamos. alguma coisa? Acho que a gente já escrachou todo o filme. Não, eu tenho um Gente, pedido aqui, é que esse diretor e esse roteirista iniciante continuem nesse iniciamento e que nunca termine. Que eles não tenham a chance de evoluir, progredir, que a Netflix corte todos os laços com eles. E depois desse filme, pra mim, é uma ofensa se eles voltarem a trabalhar de novo. Nossa, coitados. Não, merecem uma segunda chance. É que realmente, gente, Um Rua do Medo, parte 5, Laura. Não, não, parte 5. Eles podem lançar um outro filme. Lancem aí um outro filme, uma outra ideia. Estudem outro bastante. livro, outra adaptação do livro. Ou estudem bastante, criem uma história aí, um terror. Faça igual o Ari Aster. Lança aí um novo Hereditário pra gente. Um novo filme nesse nível. Que faz tempo que a gente não tem um nível de filme igual Hereditário que tá no meu coração. Eles aprendem, né? A gente aprende com erro, gente. Com erros e acertos, coitados. E esse foi o maior erro deles. Infelizmente, aconteceu de ser o primeiro filme já errado desse E já jeito. começou assim. Já começou com o pé esquerdo. Mas pula aí pro pé direito, vai que vocês consigam um dia, né? A gente não pode falar que dessa água não bebereis. Às vezes, um próximo ano, a gente tá falando bem do filme que os caras lançou. Quem sabe eles não estão dirigindo um próximo Pânico aí, né? Aí, daí, ele tá sendo obrigado a nós a falar mal dele de novo, né? Por favor. Enfim, notas. Gali, dá a nota. A minha nota, eu vou fazer de 0 a 10, né? Gente, esse filme no Rotten Tomatoes, ele começou, só pra dar uma prévinha, assim, ele começou com uns 40 e pouco de aprovação, já começou péssimo, né? E eu vi mais cedo, ele tava com 29% de aprovação da crítica. Vocês têm noção do que é isso? Enfim, mas a minha nota era um pouco maior, tá? Ela foi caindo conforme o tempo, mas eu vou dar... Tenho até medo dessa nota do Gali. Então, Eu tô pensando assim, meu, ele ia dar um 7 de 10. não, nunca foi 7, nunca. Ah, Começou com 5. Começou com 5. agora tá Então eu vou dar 0. 4,25 de 10. Ah, desceu pouco, desceu pouco. Sei lá. Qual que é a sua nota, 4,25, ô Matheus? 4,25. Pra esse filme de tipo 5 estrelas eu dei 2,5. Eu achei que o Matheus ia falar assim, ai, minha nota é 4 de 5. 7. Não. Pode ser E também. a, e a sua, Patrick? Bom, gente, minha nota é 9 de 10, porque pra mim esse filme é incrível. Ele merece sim o reconhecimento que tá tendo. Ah, não é Premonição 6, né? Desculpa. Aí é do baile. Deixa eu falar aqui. Então, gente, esse filme, pra mim, minha nota é 4 de 10. Ele não merece nada de bom que tem pra o mundo oferecer. É,
4 de 10 pra mim eu ainda acho que é uma nota razoável, porque um filme tão raso quanto esse eu daria tipo 3,5 de 10. É muito ruim. Não tem o que salva. Nem atrizes de renome, nem nada salva esse filme. Não, é muito ruim. Muito Gente, a ruim. gente tem a Lily Taylor nesse filme. Como que uma Lily Taylor, que é a diretora, ela aceitou fazer parte disso, cara? Foi Ela vai ser a caridade, eu nossa acho. Eu Max de acredito Jogos que Vorazes. Ela fez caridade. Pagando Invocação bem, do que mal Mal, tem, né, amigo? Six Aquele Feet ditado. Under. Se me pagassem bem, até do Big Brother eu participava. Uma Pagando bem, que mal coquinha e tem. uma coxinha já me fazia estar no filme, entendeu? Realmente. Ai, péssimo. Enfim, eu vou mudar minha nota do Letterboxd pra 2. Porque 2,5. Tava 2,5. Eu acho que vai pra 2 depois desse episódio, gente. Porque não Cada dá. hora que a gente pensa diminui, muito ruim. É, Tá piorando, real. E tá É isso. todo mundo massacrando todos os comentários, gente. Todos os vídeos de Reels, todo vídeo que a gente tá vendo é tudo massacre. Todo mundo falando a mesma coisa que a Netflix não sabe fazer filme de terror. Até os Principalmente. fãs odiaram. Os fãs de Rua do Medo. Se as crianças odiaram, quem somos nós? Enfim, é isso, né? eu acho que eles ainda vão ter coragem de produzir uma continuação. Meu Deus. Sabe por quê? Porque eles sempre fazem filmes ruins e eles sempre têm coragem de produzir mais e fazer mais. É tipo, não importa a qualidade, mas é tipo, bora encher linguiça pra ver consumo. É que, por exemplo, é um filme, como é um filme famosinho, todo mundo vai assistir pra ver. Aí o que que eles falam? Nossa, todo mundo amou, porque o filme vai entrar em top 1, já que todo mundo foi conferir, mas não quer dizer que todo mundo amou. Aí o pessoal vai lá, ah, vamos fazer outro pra aproveitar. Eles iam até fazer outro lá do Massacre, mas eles não fizeram, né? Do Massacre da Serra Elétrica. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas, gente, esse filme. Esse filme não, essa franquia, eles têm como ir em vários filmes diferentes. Porque é uma série de livros, né? Então, tipo, eles vão fazer o próximo, gente, vocês podem ter certeza. Vai ter o quarto, o quinto É, filme, o eu sexto, também com espero. certeza, gente. Vai Mas ser eu um acho que o próximo evento. passa a ser uma nova trilogia com a idealizadora original, que fez os 3 primeiros. Não acho Seria que eles vão dar melhor. esse desleixo de fazer Ah, eles vão igual ter. fizeram. Ah, eles vão. Capaz de eles Ai, pegar amigo, eu rezo outros pra não. diretores que estão começando e falar: opa, quer começar aqui? A gente tem seu espaço, hein? Virando filme de teste, a franquia Rua do Medo. Nossa. Nossa, gente, é um comentário que fizeram no meu grupo, só pra encerrar, juro, a última coisa. Que fizeram lá no grupo, quando a gente tava comentando sobre o filme, era que parecia, e não é mentira, parecia que a gente tava assistindo um filme de exibição teste, um filme não finalizado. Sim, Parecia um filme qualquer. É um filme qualquer. é mesmo. Tem nada. A É. trilha sonora é muito boa e só. Às vezes eles É usaram ótima. a gente como exibição teste mesmo. É Já que para foi o fazer o primeiro, quinto. né? Nós Real. fomos exibição teste, esse é o plot Eu vou me twist coroar do como filme. a rainha do episódio aqui pra vocês. É... Calma, esse aqui Nossa, tá me Plum Queen. atrapalhando. Esse negócio que tá me atrapalhando. Depois eu coloco de volta. Você quer a coroa, Tiffany? Quer uma Vai ficar coroa querendo. dessa, ó. Hoje eu vou assim fazer balé. Agora pode finalizar, agora que eu já sou a rainha do episódio. Tá ok. Então é isso, gente. A nossa opinião sobre esse filme. Obrigado por ter assistido a gente até aqui. Não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais, seguir a gente em todas, @poderosar.mundo. E é isso, gente. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, galera. Tchau, tchau, gente. Tchau.